Olá, sejam bem-vindos novamente à nossa segunda aula da disciplina de Auditoria e Controladoria. Tema: a contabilidade aplicada ao setor público e o controle público. A contabilidade no Brasil sempre esteve dividida entre contabilidade pública ou governamental e a privada ou comercial, com leis e formação educacional e regras específicas para cada setor. Os órgãos públicos e as empresas também têm seus objetivos. No setor público, os objetivos são presentes desde o planejamento da ação governamental, passando pelo orçamento, indo até a contabilidade, cujo objetivo maior é produzir informações, tanto as exigidas por leis quanto as necessárias para auxiliar os dirigentes no cumprimento de suas responsabilidades. A contabilidade também tem como foco atingirá os seus objetivos com mais rapidez aquele que diminuir os efeitos das externalidades e canalizar os seus esforços em relação às ações que contribuem diretamente para a direção escolhida. Ou seja, aquele que ter a capacidade de conseguir reduzir os efeitos das externalidades e canalizar os esforços para atingir os objetivos, eles com certeza eles serão mais eficientes. E isso é possível apenas a partir de uma informação mais precisa, rápida e coesa. Qual é o conceito da contabilidade? Contabilidade é uma ciência social, uma vez que estuda objetos, fenômenos e fatos resultantes das ações humanas. Por isso que ela é uma ciência social, em particular aqueles que traduzem na criação, manutenção e o incremento das riquezas, isto é, do patrimônio. Então, além de estudar os objetos, fenômenos e fatos, ela também estuda a manutenção e também o incremento das riquezas, ou seja, o aumento do patrimônio. É necessário considerar o propósito e a finalidade da contabilidade para identificar a sua ciência. E o que é patrimônio? É definido como um conjunto de bens, direitos e também as obrigações de uma entidade, seja elas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas. O objeto da contabilidade é o patrimônio. O objetivo da contabilidade é estudar e controlar o patrimônio, bem como gerar as informações úteis para a tomada de decisão. Então é importante diferenciar que o objeto da contabilidade é o patrimônio, enquanto o objetivo da contabilidade é estudar e controlar o patrimônio. Tá? Então são diferentes. E quais são as funções da contabilidade? Nós temos as funções administrativas, que é basicamente controlar o patrimônio, e as funções econômicas, que é apurar o resultado, ou seja, se a organização teve lucro ou prejuízo, se ela teve superávit ou déficit. Como é realizado o controle do patrimônio? O controle é feito através da coleta, armazenamento, processamento das informações oriundas dos fatos que alteram essa massa patrimonial. Como vocês podem ter visto nas disciplinas de contabilidade, aqueles que já tiveram. A coleta de dados refere-se ao levantamento dos documentos que serão registrados, enquanto o armazenamento e o processamento dos fatos contábeis. Após os registros desses fatos, as informações contábeis serão agrupadas e transformadas em relatórios úteis para a tomada de decisão, né, daquele que vai gerir o negócio, seja ele a gestão privada ou a gestão pública. E quais, então, são as funções da contabilidade? A contabilidade tem por função fazer a integração de todos os agentes que estão relacionados ao negócio, seja esse negócio público ou privado. Por exemplo, o governo, bancos,
sindicatos, órgãos de classes, fornecedores, concorrentes, colaboradores, investidores e tantos outros. Então a contabilidade tem esse papel de fazer essa integração e gerar informação para todos esses stakeholders. E o processo de reestruturação da contabilidade? O profissional contábil, por meio da globalização, né, com esse grande fluxo de informação que a globalização ela propõe, né, e com o avanço tecnológico, com a abertura do comércio mundial, foi necessário criar normas internacionais e harmonização contábil. Dentro das normas internacionais, criou-se as leis das SAs, que regem essas relações, que estão diretamente relacionadas ao setor privado. E a harmonização contábil foi a criação do CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil. E qual o principal objetivo da contabilidade aplicada ao setor público? A contabilidade aplicada ao setor público busca explicar de forma integradas os efeitos das ações de governo, bem como o reflexo do patrimônio e nas finanças públicas, no atendimento às demandas da sociedade. O foco, de fato, é a sociedade. O foco da contabilidade aplicada ao setor público é atender às necessidades da sociedade, é informar a sociedade, é ser transparente à sociedade, né, que é usuária de todo o bem público, de tudo que a administração pública gere. As informações do patrimônio público, elas visam atender às necessidades dos gestores públicos carentes de instrumentos gerenciais e que buscam transparências nas ações desenvolvidas pelo Estado, que a partir daí então estabeleceu a contabilidade no setor público. Trouxe o controle do orçamento e definiu que as demonstrações tivessem como base a contabilidade. Veio o CIAF. Né? A finalidade do CIAF foi a necessidade de ter essas informações sobre as finanças públicas. Em seguida, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 101 de 2000, onde o foco é basicamente financeiro, despesas e desembolso. Essa postura de valorizar o desembolso ocorreu em virtude da Lei de 4.320/64, onde considera como despesa o empenho, mesmo que não fosse entregue o serviço. Então, qual é a diferença entre a 4320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal? A 4320 ela já caracteriza como postura de desembolso a emissão do empenho. Enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal ela coloca como desembolso a execução do serviço. Então, houve como forma de controle melhor as ações dos agentes públicos. Né? Não era simplesmente emitir empenho, ele tinha que entregar o serviço. Por exemplo, a construção de uma escola. Na 4.320, a partir da emissão do empenho, já havia caracterizado a despesa, né, da construção dessa escola. Enquanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que caracteriza como desembolso é, de fato, a entrega do serviço, a entrega dessa escola. Por último, nasce, né, a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, a NBCA-SP, que visa aproximar a contabilidade do setor público das mesmas regras da contabilidade aplicada ao setor privado, com foco patrimonial, mantidas as peculiaridades da Lei 4.320, com seu foco orçamentário, e também a Lei de Responsabilidade com seu foco financeiro. E o controle público? O controle é visto como um instrumento de democracia
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu artigo 15, diz que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público sobre a sua administração. Deve ser exercido em todos os níveis, em todos os setores, para ser efetivo. Aqui eu trago para vocês demonstrando a importância do controle. O controle, ele é como um equilíbrio entre a autoridade e a responsabilidade. Quem possui autoridade, muitas vezes, não quer ser controlado justamente para não perder essa autoridade. Então, o papel do controle, nesse caso, é equilibrar a autoridade e a responsabilidade que essa autoridade traz. Então, claro, cuidando também com esse excesso de controle para evitar a burocracia. Então, o papel do controle governamental é justamente esse, né? Equilibrar a autoridade do agente público com a responsabilidade que essa autoridade traz. Aprofundando o tema, eu trago para vocês, eu proponho para vocês a leitura do tópico Controles Externos no capítulo 4 e que vocês discutam com os colegas no ambiente virtual, no ambiente de fórum dessa aula, a seguinte questão. O modelo democrático de controle dos poderes existem na atualidade? De fato, né? De fato existem. Os agentes desempenham os seus papéis de forma eficiente? Como podem melhorar? Então, discutem entre vocês lá no fórum, participem, né? E apresentem os resultados dessa discussão. E eu estarei lá interagindo com vocês, tirando a dúvida de vocês, tanto eu quanto a professora Gisele. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.